Olá pessoal, vamos para a nossa aula, na verdade é uma aula de exercício sobre transformações lineares. Como eu mandei pelo e-mail para vocês, eu decidi diminuir a quantidade de matéria para teste 2, então o teste 2 vai ser somente sobre transformações lineares. E a aula de hoje vai ser uma aula somente de exercício, certo? A aula da semana que vem, na terça também. E na quinta a gente, enfim, pode fazer um encontro onde eu posso tirar dúvidas de vocês, tá certo? Então essas últimas 3 aulas essencialmente vai ser aula de revisão. Muito bem. Deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. Tá, e outra coisa, somente lembrando a vocês que eu fiz as mudanças da lista de exercício. Eu mandei um e-mail para a turma, né, avisando dessas mudanças aí no teste 2 e também na lista de exercícios. Essencialmente na lista de exercícios eu tirei todos os exercícios relacionados a autovalores e autovetores, que não vai cair no teste 2, né, e adicionei mais exercícios do Boldrini em relação a transformações lineares, tá certo? Ok. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Eu escolhi o livro do Andrade. Resolvi pegar aqui alguns exercícios do livro do Andrade para a gente treinar o conceito aqui de transformações lineares, tá certo? Na aula de hoje eu decidi focar no conceito de transformação linear, depois focar na construção de uma transformação linear, sem falar em matrizes, né? A questão do kernel, do núcleo, da imagem. E na próxima aula a gente vai fazer a segunda parte do tópico de transformações lineares, para a gente varrer todo o assunto aí da prova, tá certo? Então, muito bem, vamos começar aqui no capítulo 3, né, do livro do Andrade. Aqui estão as páginas, né? Questão 1, ele pede para você verificar quais transformações são lineares, né? A questão tem várias letras, né? Eu escolhi 2, né, para a gente não perder tempo numa questão só. Então, letra A é uma transformação de R2 para R2, e essa transformação ela é dada por txy, primeira coordenada é 2x menos y, a segunda coordenada é 0. E a letra C é uma transformação de R2 para R2, onde ele define que txy, primeira coordenada é y, e a segunda é x ao cubo, tá certo? Ele pede para verificar quais transformações são lineares. Bom, então vamos lá, vamos resolver aqui a letra A. Eu vou pegar 2 vetores, né? U, x1 e x2, v, y1 e y2, e por definição a transformação T aplicada ao vetor U mais V, né, é dada, U mais V são esses vetores, é esse vetor aqui de dentro, né, e por definição eu sei que a primeira coordenada é 2 vezes a primeira coordenada menos a segunda coordenada do vetor em questão, né? E a segunda coordenada dessa transformação é nula, tá certo? Então isso aqui eu simplesmente usei a definição de que ele me deu, né? Ok, agora eu posso desmembrar esse primeiro membro aqui, né? 2 entre parênteses x1 mais y1 é obviamente 2x1 mais 2y1. E a mesma coisa eu faço para essa segunda parte aqui, né? Menos x2 menos y2. Ok, o espaço R2 ele é equipado com a operação de soma usual, né? Então eu posso desmembrar dessa forma. Certo? Ok, mas esse primeiro termo aqui, esse primeiro vetor aqui, quem é? É simplesmente t de u, né? E esse segundo é o t de v. Logo ele satisfaz a primeira condição de ser transformação linear. Se eu pego agora um escalar e calculo t aplicado ao vetor alfa u, isso aqui por definição, né, da minha transformação, isso vai ser igual a essa linha aqui, né? Eu posso passar o alfa para fora,
certo? E eu posso passar o alfa para fora, e esse vetor aqui é nada mais nada menos do que alfa de t de u. Né? Logo, essa minha transformação é uma transformação linear, a letra A. A letra C, a transformação ela não é linear. Lembra aqui que a letra C é uma transformação da forma primeira coordenada é y, mas a segunda é x ao cubo. Certo? Esse x ao cubo aqui é que faz com que minha transformação não seja linear. Então vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se você pega u como sendo o vetor 2 e 1 e v o vetor 1 e 1, né? Então t de u é que a t de 2, 1, se você usa a nossa fórmula, vai ficar igual a 1,8, né? O vetor 1, 8. Né? Esse cara aqui é 2 ao cubo. T de v é 1 e 1. Né? De forma que quando você soma esses dois vetores, vai dar quem? Vai dar 2 e 9, né? De um lado. Por outro lado, t aplicado ao vetor u mais v, né? Quem é o vetor u mais v? O vetor u mais v é 3 e 2. Né? Se você usa a nossa formulazinha, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar 2, né, na primeira coordenada, e 3 ao cubo. Tá certo? 2 e 27, as coordenadas do nosso vetor t, u mais v, que é diferente do vetor 2 e 9. Né? Logo, a minha transformação ela não pode ser linear. Certo? Ok, esse exercício tem outras letras. Raciocínio é análogo, completamente análogo. Eu decidi simplesmente pegar essas duas letras aqui para a gente treinar o conceito de transformação linear. Certo? Outro exercício que aborda essa questão da definição da transformação linear é a questão 2, né? Ainda no capítulo 3 do livro do Andrade, páginas. Os exercícios que estão na página 79, 80, 81. Né? Questão 2. Ele considera o espaço vetorial como sendo o espaço das matrizes n por n. Ele fixa uma matriz B, né? Quadrada de tamanho n. E ele pergunta quais transformações abaixo são lineares. Então você tem aqui a letra A, a letra B e a letra C. Bom, então a gente tem que verificar aqueles axiomas, né, da transformação linear. Resolvendo a letra A, eu pego duas matrizes A1 e A2 e calculo T aplicada a esta matriz soma aqui. Então uso a minha definição. Minha definição é que T de A1 mais A2 é igual a B multiplicado pela soma dessas matrizes. Né? Ok, mas soma de matrizes, né, é uma função linear, como a gente viu nas aulas. Né? Então, B, a multiplicação da matriz B, vezes essa matriz aqui, né, A1 mais A2, eu posso distribuir. Então isso aqui vai ficar BA1 mais BA2. E que, por definição, isso é igual a T de A1 mais T de A2. Além disso, quando eu calculo T no vetor alfa A1, onde alfa é um escalar, né, usa a nossa definição, isso aqui vai ficar... Na verdade seria melhor colocar esse alfa aqui para dentro, né? Mas B de alfa 1, alfa é um número, posso colocar para fora aqui, né? E isso aqui é simplesmente igual a alfa T de A1. Logo, T é uma transformação linear. Certo? Letra B. Mesma coisa, a gente vai pegar dois vetores, no caso aqui são matrizes, né? No espaço das matrizes, no espaço vetorial V das matrizes n por n. Então vou pegar aqui A1 e A2, duas matrizes, e vou calcular T aplicada a esta matriz aqui. Novamente, pela nossa definição, agora ela está na letra B, né? Pela nossa definição, isso aqui é igual a B multiplicado pela matriz soma menos a matriz soma multiplicada por B. Certo? Ok, a gente sabe da teoria de matrizes, né, que
a multiplicação da matriz A vezes soma de matrizes, eu posso distribuir. Mesma coisa como eu fiz na letra A. Então isso aqui vai ficar B de A1 mais B de A2. Certo? O outro caso, outra parte aqui da igualdade, né, é análogo a esse caso aqui. Né? Simplesmente aqui agora a soma está pela esquerda. Mas isso não influencia, né, na linearidade. Mesma coisa. Então isso aqui vai ficar menos A1B. Aqui tem um erro, né, de digitação, pessoal. Aqui é menos A1B menos A2B. Tá certo? Então aqui tem um erro de digitação. Então se você rearruma, né, faz um reagrupamento, né, então isso aqui vai ficar igual a B de A1, né, menos A1B, mais, aqui tem outro erro de digitação, mais B de A2, né, menos A2 de B. Tá certo? Então isso aqui é igual a T de A1 mais T de A2. Então lembrando aqui que tem um erro de digitação, né? Isso aqui é menos, tá certo? Esse mais e mais obviamente não existe, né? É só um mais, tá certo? E aqui está correto, né? Embora aqui tenha um erro de digitação, certo? Portanto, T aplicado ao matriz A1 e A2 é T de A1 mais T de A2. Além disso, quando eu pego um escalar e multiplico esse escalar por essa matriz A1 e calculo a transformação, usa a nossa definição. Vai ficar B nessa matriz, alfa1 menos alfa1 vezes B. Né? Mesma coisa que eu fiz no exemplo passado, o alfa pode ir para fora, e eu tenho que toda essa linha aqui é igual a alfa T de A1, logo T é uma transformação linear. Muito bem, na letra C, ele pede para verificar se essa transformação é linear. Repara só, pessoal, essa transformação ela não é linear em geral. Ela só será linear se B for nulo. Repare que B é uma matriz fixa. Né? Se eu tomo B igual a 0, né, T de A igual a A. Obviamente que isso é uma transformação linear. Né? Mas quando B não é nulo, T de A é igual a B, que não é nulo, mais A. E isso não é uma transformação linear. Por quê? Desculpa, pessoal, aqui tem um outro erro de digitação. Né? Eu quero dizer o seguinte: T será linear se e somente se B é diferente de zero. Tá certo? Esse NEQ aqui leia-se diferente de zero. Tá certo? De fato, repare o seguinte: se B não é nulo, não é a matriz nula, então quando eu calculo T aplicado à matriz nula, né, isso aqui é igual a 0, o elemento nulo, né, isso aqui é igual ao elemento nulo mais B. O elemento nulo mais B, tá certo, é B. Né? E esse B não é nulo, por hipótese. Né? Portanto, a imagem da minha transformação T aplicada ao vetor nulo, né, ela não é o vetor nulo. Isso viola a condição de linearidade. Tá certo? Logo essa transformação ela não é linear. Certo? Ok, a gente estava nas páginas 79, 80, 81. Continuemos então ainda nessas páginas do capítulo 3 do livro do Andrade, certo? Aqui a gente aborda a questão de composição de transformações lineares. Né? É a questão 11. Considere 3 transformações. R, uma transformação linear de U para V. S, uma transformação linear de U para V. E T, uma transformação linear de V para W. Ele pede para você mostrar que a composição T bola S é linear. E
T bola R mais S é igual a T bola R mais T bola S. Lembrando aqui a notação clássica, né, que a bola significa composição de funções, tá certo? Ok, vamos mostrar que T composto com S, T bola S, é linear. Né? Então vamos lá. Por definição, a transformação linear T composta com S aplicada ao vetor U é quem? É eu pegar a transformação T, né, e transformar o vetor SU. Então eu estou compondo essas duas funções. Então isso aqui é a definição de composição de funções. Né? O contradomínio da transformação T é W, né? Então esse vetor aqui pertence a W. Né? Para cada U em U grande. Logo, T composto com S, T bola S, está bem definida. Né? É uma função bem definida de U para W. Bom, agora vamos mostrar que essa transformação é linear. Então eu vou pegar dois vetores UV em U grande e vou calcular a imagem dessa função aplicada a este vetor aqui. Bom, a primeira linha é simplesmente a definição da composição de funções. Né? Isso aqui é igual a T aplicado ao vetor S, é o vetor que é a transformação S no ponto U mais V. Isso é simplesmente a definição. Né? Bom, mas S é linear. Então S aplicado ao vetor U mais V é igual a S de U mais S de V. Isso de um lado. Por outro lado, T também é linear. Então essa segunda linha ela se transforma nesta linha aqui. Né? Porque T é linear. Mas isso aqui é simplesmente igual à transformação T composto com S no ponto U, mais a transformação T composto com S no ponto V. Tá certo? A segunda parte aqui da nossa verificação de que T composto com S é linear é eu pegar um escalar alfa, né, e verificar essa imagem aqui. T composto com S no vetor alfa U, por definição, é igual a T aplicado a S no vetor alfa U. De um lado. Por outro lado, S é linear também. Então esse alfa sai para fora da transformação S. Então aqui vai ficar T alfa SU. T é linear, então alfa passa para fora. Mas essa igualdade aqui é igual, esse componente aqui é igual a alfa multiplicado pelo vetor, né, T composto com SU. Logo T é linear. Certo? Por último, ele pede para você verificar que essa igualdade aqui é válida. Então eu tenho duas composições aqui. Tem uma composição dessa transformação T com R mais S. Ele pede para você mostrar que essa composição é a soma das composições. Então é simplesmente você... eu vou fixar um vetor U no domínio. Usa a minha definição, então isso aqui vai ficar T aplicado ao vetor R mais S, transformação, no ponto U. Né? R mais S aplicado ao ponto U é igual a RU mais S de U, de um lado. Por outro lado, T é linear, então essa linha aqui é simplesmente igual a T de RU mais T de SU. Desculpa, pessoal, esqueci de escrever essa parte aqui. Então essa linha aqui é igual a T de RU mais T de SU, que é igual ao que está escrito aqui embaixo. Logo, essa igualdade aqui é válida, a que ele pediu para a gente mostrar. Ok. Bom, vamos passar um pouco aqui agora de
de assunto, entre aspas, né? No mesmo assunto transformação linear, mas abordando agora alguns ângulos diferentes, né, do conceito de transformação linear. Agora eu vou para a página 92 do livro do Andrade, questão 2. Ele considera T uma transformação linear de R2 a R2 dado pela seguinte função: T de xy, na primeira coordenada é x mais y, e na segunda coordenada é y. Ele considera uma região no plano, que é a circunferência centrada na origem de raio 1, que é o nosso C aqui, né? Conjunto dos pontos x e y no plano, onde x ao quadrado mais y ao quadrado é precisamente igual a 1. Ele pede para você calcular T, a imagem de T sobre o conjunto C, sobre a circunferência, certo? Bom, usa a definição T, a imagem de T sobre C, sobre o conjunto C. Isso aqui quem é? Por definição, isso aqui é o conjunto dos pontos txy, onde xy pertence à circunferência. Isso é T de C. Né? Bom, T de xy é igual a x mais y e y. Né? Isso é a nossa definição de txy. Ok, mas o fato de que x e y está em C, né, faz com que eu possa expressar esses vetores aqui. Né? Por exemplo, eu sei que x ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado, porque x e y está na circunferência. Né? E x ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado é equivalente a dizer que o módulo de x é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, onde y ele está entre menos 1 e 1. Certo? Então eu posso escrever T de C, né, como sendo ora x é positivo. Quando x é positivo, então eu tenho que a raiz quadrada, eu posso descrever partir T de C, ora quando x é positivo, ora quando x é negativo. Se x for positivo, x tem que ser da forma raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Se x é negativo, então eu posso, na outra parte aqui da minha divisão, né, eu posso escrever isso aqui, estou dividindo, né, T de C em dois casos, né, quando x é positivo e quando x é negativo. Se x é positivo, x assume essa forma, raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Se x é negativo, a primeira coordenada, se x é negativo, x toma essa forma, menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Certo? E o y aqui está entre menos 1 e 1. Então, uma forma explícita de você calcular T de C segue então da minha igualdade aqui, a união entre esse conjunto com esse conjunto aqui. Certo? Questão 3, ainda na página 92 do livro do Andrade. Agora a gente vai entrar na questão das transformações lineares. Como é que kernel e imagem, núcleo e imagem de transformações lineares. Né? Bastante simples a questão. Questão 3, determinar o núcleo, ou kernel, e a imagem das transformações lineares, da transformação linear, letra A, de R2 para R3, dada por essa função aqui. Certo? Bom, então resolvendo a questão, né, a gente sabe que o kernel, o núcleo da minha transformação, é o conjunto dos pontos, dos vetores no domínio da minha transformação, que tem imagem nula. Né, conjunto dos pontos x, y em R2, nesse caso aqui, onde t de x, y é igual ao elemento neutro. Certo? Em outras palavras, é o conjunto dos pontos x e y, onde y menos x, 0 e 5x, esse vetor, em R3, é o vetor nulo. Né? Mas isso, obviamente, só vai acontecer
se x e y forem nulos, né? Então, o núcleo da minha transformação é simplesmente o elemento neutro. Certo? Em outras palavras, essa transformação é uma transformação injetora, né? A gente viu isso no curso. E a imagem? Bom, a imagem é, por definição, o conjunto dos pontos t, x e y, onde x e y está no domínio da minha função, que no caso aqui é o R2. Né? Bom, txy é igual a y menos x na primeira coordenada, 0 e 5x na terceira coordenada. Onde x e y aqui varia no R2. Né? Bom, mas eu posso escrever esse conjunto como sendo o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores, né? 1, 0, 0 e menos 1, 0 e 5. Por que isso é verdade? Ora, repare que o y ele está somente na primeira coordenada. Isso justifica eu escolher esse vetor aqui. E o menos x ele está tanto na primeira quanto na segunda coordenada, mas na forma menos x né? E 5x na terceira coordenada. Né? A segunda coordenada é sempre nula. Isso justifica eu escolher o meu segundo elemento da base como sendo menos 1, 0 e 5. A gente colocou 0 na segunda coordenada porque a segunda coordenada aqui é nula. E menos 1 e 5 porque aparece x aqui tanto na primeira quanto na terceira coordenada aqui. Logo, esse conjunto é LI, né? E gera o subespaço imagem de T. Logo, é uma base. Certo? Então a gente determinou tanto o núcleo quanto a imagem da minha transformação linear. Questão 9, ainda na página 92, ou 93, né? Capítulo 3, né, do livro de Andrade, determinar uma transformação linear de R3 para R3, cujo kernel, ou o núcleo da minha transformação, é dado por esse subespaço aqui de dimensão 1, gerado, né, por esse vetor 1, 1 e 0. Então ele pede para você determinar uma transformação linear que tenha essa propriedade aí. Muito bem. Bom, primeiramente a gente começa a notar o seguinte. Pelo teorema do núcleo e da imagem, a gente sabe que a dimensão do R3 é igual à dimensão do kernel do núcleo da minha transformação mais a dimensão da imagem de T. T é a transformação que eu estou à procura. Certo? Bom, a dimensão do R3 é 3, obviamente. A dimensão do núcleo é 1, porque ele deu. Né? Essa é uma condição. É a condição que essa transformação linear que a gente está procurando tem que satisfazer. E, portanto, a dimensão da minha imagem é 2, né? 3 menos 1 é 2. Né? Ok, então, essa tal transformação linear que eu estou à procura, ela tem que ter a imagem da minha transformação tem que ter dimensão 2. Certo? Essa é a primeira coisa. Bom, como a minha imagem tem que ter dimensão 2, e essa é uma transformação de R3 para R3, eu tenho todos os ingredientes, né, para definir essa transformação. Certo? Quais são os ingredientes? Eu preciso de uma base e eu preciso definir a imagem da transformação, os elementos dessa base. Esse foi o primeiro teorema do curso do tópico de transformações lineares. Né? Dado uma base e vetores, né, dados arbitrários, eu consigo uma única transformação linear que satisfaz, por exemplo, essa condição que eu coloquei aqui. A primeira condição que eu coloquei aqui, né, eu peguei como base 1, 1 e 0. A base canônica, o segundo elemento da base canônica é 2, e o terceiro elemento da base canônica é 3.
certo? Eu peguei aqui 1 e 0 e adicionei esses elementos. Isso aqui é importante que esteja dentro da minha base, porque ele está querendo que o núcleo da minha transformação seja gerado por 1 e 0. Então, para eu definir essa transformação, é importante eu colocar uma base que contenha esse elemento aqui, e eu defino a imagem dessa transformação como sendo o vetor nulo. Isso aqui é importante, porque se eu definir essa transformação, isso aqui não sendo nulo, essa condição não será satisfeita. Tá certo? Então, essa primeira condição que eu coloquei aqui, ela é importante, porque o núcleo tem que ser gerado por somente um vetor, né, que é esse vetor 1 e 0. Então isso aqui tem que ser o vetor nulo. Caso contrário, isso aqui não será satisfeito. E os outros elementos da base eu posso definir da forma como eu quiser, arbitrariamente. Eu coloquei t de E2 como sendo o E2 e t de E3 como sendo o E3 por simplicidade. Eu poderia ter colocado qualquer outro vetor aqui e obviamente que minha transformação linear vai mudar, mas essa condição aqui será satisfeita. Por isso que ele está falando determine uma, porque existem infinitas transformações lineares que satisfazem essa mesma condição aqui. Uma delas é essa que eu estou escrevendo aqui. O que é importante é que a imagem da minha transformação linear no vetor 1, 1 e 0 seja 0, seja o elemento neutro. Porque eu quero que o núcleo seja gerado somente por esse vetor aqui. As outras condições você pode arbitrariamente colocar de qualquer forma, eu coloquei isso aqui por simplicidade, tá certo? Muito bem, no primeiro teorema do tópico de transformações lineares, eu sei que, dado uma base, e dado esses valores aqui, 0, 0, 0, esse vetor E2 e o E3, existe uma única transformação linear que tem essas propriedades. Quem é a transformação linear? Essa transformação linear aqui que eu defini aqui, txy é igual a x1 multiplicado por t110, a imagem da transformação linear no primeiro elemento da base, mais x2 multiplicado pela imagem da transformação linear no segundo elemento da minha base beta, mais x3 vezes a imagem da transformação linear do terceiro elemento da base beta, onde x1, x2 e x3 são as coordenadas de xyz na base beta. Certo? Então essa é uma forma canônica, natural, né, de você construir uma transformação linear quando alguém te dá uma base e vetores que definem a transformação linear em n vetores, né, onde n é igual à dimensão do seu espaço vetorial. Né. Isso foi o que a gente viu no primeiro teorema de transformação linear. Nesse caso particular, eu tenho aqui espaço vetorial de dimensão 3, a gente tem uma base, que é formada por 1, 1 e 0, E2 e E3. Eu defini quem é a imagem em cada um desses elementos da base, e aí a gente sabe que a gente pode definir de forma única a transformação linear que tem essa condição aqui. Ok, então para a gente terminar esse exemplo, né, basta você calcular as coordenadas do meu vetor xyz na base beta. Eu chamei aqui de x1, x2 e x3, que realiza essa igualdade aqui. Né? Resolve esse sistema super simples e você chega à conclusão de que x1 tem que ser igual a x, x2 tem que ser igual a y menos x e x3 tem que ser igual a z. Portanto, txyz, substituindo aqui x1, x2 e x3 por esses valores aqui que a gente encontrou, vai ser igual a esse vetor aqui. Né? 0, primeira coordenada, y menos x, a segunda coordenada, e a terceira coordenada z. E para terminar o exercício, quem é o núcleo da minha transformação? O núcleo é o conjunto dos pontos x, y e z, onde txyz, que é este vetor aqui, a gente acabou de calcular, é igual ao vetor nulo.
Mas esse vetor aqui, né, esse vetor aqui, ele é essencialmente igual a zero somente quando z é zero e y é igual a x. Né? E y é igual a x. Aqui tem um problema aqui, né? Ficou meu aqui a última linha. Mas vamos tentar explicar aqui sem essa linha, né? Então voltando, né? Esse núcleo ele vai ser igual ao conjunto dos pontos x, y, z, onde esse vetor é igual ao vetor nulo. Né? Isso significa que conjunto dos pontos x, y, z, onde z é zero e x é igual a y. Né? Z é zero e x é igual a y. Esse conjunto ele é precisamente igual ao subespaço gerado, né, pelo vetor formado por primeira coordenada é 1, segunda coordenada é 1, né, e a terceira coordenada é 0. Repare que esse subespaço aqui ele é gerado pelo vetor 1, 1 e 0, que é o que a gente queria. Né? A gente queria construir uma transformação linear cuja núcleo, o kernel, fosse precisamente igual a este vetor aqui. Perdão, a este conjunto aqui. Né? Este conjunto gerado por esse único vetor, 1, 1 e 0, é precisamente igual a este conjunto aqui. Y, x, y, z, onde y é igual a x e z é 0. Terminando então a nossa construção. Ok, pessoal, na próxima aula a gente faz a nossa segunda rodada de exercícios sobre transformações lineares, com o intuito de nos prepararmos para o teste 2. Tá certo? Um abraço e até a próxima.